Ora, muito boa tarde a todos. Eu venho hoje aqui ao meu canal mais uma vez e, antes de mais, peço desculpa por esta minha ausência de algum tempo em vir aqui ao meu canal, por questões que se prendem meramente com exigências profissionais e também pessoais, etc. Nem sempre é possível eu vir cá e falar um bocadinho sobre algumas questões que nos têm vindo aqui a trazer, nomeadamente as que se relacionam com a psicologia, a psicanálise, a intervenção psicológica e o sofrimento mental. Eu hoje gostava assim de dar um. Tenho sentido nos seios psicanalíticos, não me estranha tanto ser nos seios não psicanalíticos, mas estranha mais ser no seio dos psicanalistas alguma confusão relativamente à proposta freudiana. E devemos retomá-la, mesmo com o risco de sermos enfadonhos, convém que a retomemos logo desde o início. A proposta freudiana, numa frase, a proposta freudiana é uma proposta revolucionária. Eu vou voltar a repetir. A proposta freudiana é uma proposta revolucionária. O que é que isto significa? Significa que Freud faz, à semelhança de outros autores nas ciências sociais e humanas e nas ciências naturais, uma revolução científica. Mas não é só uma revolução científica, é também uma revolução na forma de nós nos considerarmos a nós próprios enquanto espécie. Uh, Falar em revolução científica e adotar o termo de revolução científica implica que nós funcionemos segundo um novo paradigma. Porque se há uma revolução, há necessariamente a abertura do novo paradigma e a desconstrução, digamos assim, do paradigma anterior. Isto numa visão, se quisermos, de ciência muito próxima àquela que Thomas Kuhn propõe na obra As Estruturas das Revoluções Científicas dos anos 70. E, portanto, Freud opera aqui uma revolução. E qual é a revolução freudiana? É a revelação do inconsciente. O inconsciente freudiano vem mostrar na clínica, mas sobretudo na ação humana, que aquilo que nós julgávamos adquirido, garantido, é, ao fim e ao cabo, muito mais reduzido do que aquilo que está oculto, que é exatamente a dimensão inconsciente que nos habita. Ora, posto isto, toda a clínica psicanalítica deve assentar neste pressuposto, no pressuposto de que o ego é apenas uma derivação do inconsciente. Ou seja, a nós, psicanalistas freudianos, eu digo isto porque alguns podem se auto-intitular ou até mesmo serem designados pelas sociedades como psicanalistas, mas ficar um bocadinho dúbio relativamente à autorização a que têm relativamente aos pressupostos de Freud, não é? Portanto, eu falo para aqueles que, sobretudo, se autorizam a partir desta ideia de revolução freudiana. O psicanalista a atuar deve ter consciência de que a fala do paciente é apenas um epifenómeno do que ele não sabe e, por que não dizê-lo, mas convém até sublinhá-lo, de que o psicanalista não sabe e jamais saberá. E, portanto, a clínica freudiana, a clínica psicanalítica freudiana é uma clínica das profundezas, não no sentido de as descobrirmos, quase como se fôssemos uns exploradores que aprofundássemos a relação com alguém em detrimento de uma determinada camada psíquica cada vez mais próxima do inconsciente, mas torna-nos, ao fim e ao cabo, a nós seres humanos, destituídos da nossa racionalidade. Esta é a revolução freudiana. E, infelizmente, eu tenho visto, tenho assistido a alguns colegas a afirmar a revolução feita por Freud, ou melhor, a falar de Freud como se fosse uma psicologia do ego. E para alguns modelos e para algumas escolas é, mas se há coisa que Freud fez desde o início foi sair dessa zona, dessa antecâmara, como ele próprio dizia, chamada ego, abrindo, por definição, um campo muito mais amplo, uma antecâmara muito mais ampla, que o englobava, mas que não era confundido com ele, com o ego, que é o chamado inconsciente. Isto tem várias nuances teóricas, epistemológicas, mas também, e sobretudo, clínicas, porque há muita ideia
de quem nos procura de que com X número de análise nós vamos descobrir, afinal, o que é que está escondido no meu inconsciente. O analista terá que, na sua análise, descobrir este lado oculto que o habita, e isto só acontece após muitas e muitas e muitas sessões. Ora, o inconsciente freudiano, e é também esta revolução freudiana, é atemporal, isto é, não tem tempo. E isto traz, desde logo, bastantes nuances relativamente à formação do psicanalista e também à própria clínica, na medida em que se rejeita a ideia de atendimentos continuados e contínuos na esperança da revolução do tal material inconsciente ou do tal material recalcado. Não, para Freud o inconsciente está logo aí. Eu, quando estou a falar, por exemplo, a minha atitude de vir aqui falar convosco é uma atitude que eu penso que é consciente, mas ela tem toda uma nuance inconsciente que lhe está subjacente. E, portanto, é isso que explica o facto de eu vir cá falar convosco, muito mais do que este canal, digamos assim, explícito e consciente de vos vir aqui falar. Portanto, o inconsciente mostra-se e revela-se desde logo aqui neste ato. O inconsciente não se descobre, o inconsciente aparece. Isto também é bastante importante na psicanálise freudiana. O inconsciente não é uma estrutura que nós tenhamos que escavar para ele aparecer. Ele é emergente. Ele não é do domínio da transcendência. Ele emerge nas interações sociais. E este aspecto também é bastante relevante relativamente à revolução introduzida por Freud com a psicanálise. Portanto, eu hoje gostava assim de focar ou de recentrar um bocadinho o debate em torno das questões da psicanálise, em torno daquilo à proposta freudiana, que foi a de uma revolução, à semelhança de outras revoluções. Por exemplo, Marx propõe uma revolução na sociologia, e eu, da minha opinião, há muita relação entre a revolução freudiana e a revolução marxista, mas isso é assunto eventualmente para um outro vídeo, mas na medida em que desoculta algo que estava escondido e que se julgava adquirido, no caso de Marx, do capital, dos meios de exploração, dos meios de produção, e a dado momento a revolução marxista vai exatamente chamar a atenção, ou vem descortinar o que é que estava escondido nesta cena que os economistas, os cientistas sociais, todos julgavam adquiridos. Marx faz uma desconstrução do capitalismo, revelando o lado oculto do funcionamento social, que é exatamente a exploração, a mais-valia, etc. E Freud, na mesma cena, na psicologia, faz, digamos assim, uma revolução ao introduzir esta ideia de inconsciente, abalando aquilo que nós julgávamos adquirido. Portanto, este aspecto é muito importante, não só para nós fazermos clínica, psicologia clínica, mas sobretudo para os nossos pacientes, na medida em que os coloca à descoberta deles próprios. E era isto que eu gostava de dizer hoje. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e em breve eu volto aqui com novos vídeos e novos conteúdos. Um abraço.